Olha, as prefeituras começam a adotar critérios mais democráticos ou aparentemente mais democráticos para a escolha dos diretores escolares de suas respectivas redes municipais de ensino, mas isso não é por acaso. Com a seção da Lei 14.113, de dezembro de 2020, uma das exigências para que o município receba mais recursos é exatamente fazer uma gestão escolar mais democrática. E isso, naturalmente, passa por uma escolha mais criteriosa, mais meritosa, mais técnica, mais democrática dos diretores e diretoras escolares. Na verdade, desde a chegada da Constituição de 88, desde a chegada da Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 96, que se apela por uma escola mais democrática, né? No entanto, prefeitos e governadores preferem e continuam adotando critérios meramente políticos eleitoreiros e políticos partidários para definição e escolha dos diretores escolares. E isso não é bom, porque essa interferência político-partidária contamina, intoxica o ambiente escolar, que precisa ser mais livre, mais liberto, mais democrático, para que o processo de ensino-aprendizagem flua mais significativamente. Então, a nova lei busca sanar esse problema, dar à gestão escolar mais democracia, e as prefeituras começam a adotar esses critérios, mas em muitos casos, em muitos municípios, essa democracia escolar é apenas aparente, porque os processos seletivos eles não têm o envolvimento da comunidade escolar, não têm o envolvimento dos estudantes, dos professores. Vamos analisar aqui os critérios adotados por Itaporanga e Conceição, os dois maiores municípios regionais, os critérios adotados por eles para a escolha dos diretores escolares de suas respectivas redes municipais de ensino. Em Itaporanga foi instituído um decreto, é o decreto 129 de 2022, de setembro de 2022, enquanto em Conceição foi adotado uma lei municipal, a prefeitura instituiu uma lei que foi aprovada pela Câmara, é a Lei 746. Vamos ver os critérios e comparar os critérios dos dois municípios. Bom, em Itaporanga, o decreto 129, ele institui o processo seletivo simplificado para investidura nas funções comissionadas de diretor e diretor adjunto das escolas da rede municipal de ensino. O artigo 1º diz que fica instituído no âmbito do município de Itaporanga o processo seletivo simplificado para investidura nas funções de diretor e diretor adjunto das escolas da rede municipal de ensino. O artigo 3º diz que esse processo seletivo para a aferição dos critérios técnicos de mérito e desempenho será composto por duas fases, sendo a primeira a fase de habilitação e a segunda a fase de entrevistas dos credenciados a ser conduzido por comissão específica. E quem escolhe essa comissão, quem define essa comissão, quem participa dessa comissão? Fica criada, conforme o artigo 5º, a Comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado de Diretores das Escolas Municipais, que tem por finalidade a avaliação dos critérios técnicos de mérito e será responsável pela condução das fases do processo seletivo de que trata o presente decreto, a ser composto por 3 membros vinculados à Secretaria de Educação Municipal, sendo um obrigatoriamente servidor efetivo do município. O artigo 6º diz que poderão candidatar-se às funções comissionadas de diretor e diretor adjunto das escolas da rede municipal de ensino, tão somente profissionais do magistério público municipal que sejam servidores efetivos e que comprovem possuir formação em nível superior, em pedagogia ou licenciatura em qualquer outra área da educação, desde que com pós-graduação em gestão educacional, possuir exigência comprovada ou experiência comprovada de no mínimo 3 anos de docência no magistério público, possuir experiência de no mínimo 6 meses em funções de coordenação, supervisão ou direção escolar, não ter sofrido sanção administrativa disciplinar, não ter condenação em processo criminal, com sentença transitada em julgado, não ocupar cargo eletivo. Bom, então qualquer professor de uma escola municipal que queira se candidatar ao cargo de diretor ou diretor adjunto precisa cumprir essas exigências, né? É perceptível que são exigências, algumas delas que já é um obstáculo para muitos concorrerem
muitos concorrerem, principalmente quando se pede experiência como dirigente escolar. Então, nem todos têm experiência como dirigente escolar, até porque aqui, como já disse, os dirigentes escolares foram escolhidos por critérios meramente, né, políticos, né? Então, tem algumas exigências aqui que já travam, já dificulta algum professor que queira ser candidato, mesmo tendo uma formação acadêmica e intelectual qualificada para isso. Algumas outras exigências aqui estabelecidas nesse artigo 6º limita essa participação. Mas o principal problema aqui é que não há, como é perceptível, a participação efetiva e ativa da comunidade escolar, dos estudantes, dos professores. Então, estudantes e professores foram excluídos desse processo seletivo. O professor se candidata, cumprindo essas exigências, passa por 2 fases nesse processo seletivo, coordenado por essa comissão. A comissão escolhida também pelo gestor, né, tanto pelo secretário de Educação como pelo prefeito. Então, é uma comissão que é formada também sem critério democrático e, portanto, o candidato ele passa por 2 fases nesse processo seletivo. A primeira é de habilitação, ou seja, checagem se ele cumpre as exigências, e depois uma entrevista. Entrevista não é critério técnico, não é critério objetivo, não é critério democrático para essa escolha, não é? Mas nesse processo seletivo definido por esse decreto de Itaporanga, o principal critério, o principal método de escolha é uma entrevista feita por uma comissão nomeada pela gestão escolar, ou seja, Secretaria de Educação e chefia do Executivo, e, na verdade, não há um envolvimento da comunidade escolar nesse processo. Não há em Itaporanga e também não há em Conceição. Em Conceição, como já disse, a definição dos critérios, a definição foi estabelecida a partir de uma lei municipal, a 746, estabelecida a partir dessa lei municipal, repito, aprovada pela Câmara Municipal, e que diz o seguinte, no artigo 1º, fica instituída a gestão democrática no âmbito das escolas públicas municipais. As escolas públicas municipais, conforme o artigo 3º, serão administradas por diretores e diretoras, por diretores e diretores adjuntos com critérios técnicos de mérito e desempenho, a fim de assegurar a observância no disposto da lei já referida por nós, a nova lei do Fundeb. No entanto, há critérios para esses candidatos se habilitarem para concorrer ao cargo de diretor e diretor adjunto. Os pré-requisitos para o provimento desses cargos ou funções são a formação em nível superior, em licenciatura plena ou graduação em pedagogia ou especialização, e a experiência docente de no mínimo 2 anos letivos. Em Conceição, essas exigências não são tantas como em Itaporanga, mas em Conceição há um outro problema nesse processo seletivo, nesse critério de escolha, que é o seguinte: quem vai escolher o diretor é o próprio prefeito a partir de uma lista tríplice, conforme aqui o artigo 4º, que os diretores e diretores adjuntos das escolas municipais de educação básica deverão ser selecionados e indicados pelo chefe do Poder Executivo Municipal através de lista tríplice enviada pela comissão competente, exigindo-se, entre os critérios, certificação em gestão escolar, experiência e desempenho no cargo, realizado sob responsabilidade do órgão dirigente da educação. E essa comissão que vai definir essa lista tríplice, através da qual o prefeito vai escolher o dirigente escolar, como é que ela é formada? Bom, a formação dessa comissão será de indicativa de 2 integrantes pela Secretaria de Educação e 1 pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Ou seja, também não há critérios mais democráticos para a formação dessa comissão, nem em Conceição, nem em Itaporanga. Então, nos 2 municípios, como se percebe, não há o envolvimento e a participação da comunidade escolar na definição desses diretores escolares, desses dirigentes escolares.
Portanto, o que nós gostaríamos é que esses processos seletivos, que são questionáveis do ponto de vista da democracia, da livre escolha, fossem substituídos por eleições diretas até, né? Eleições em que o próprio estudante, o professor, a comunidade escolar escolheria um diretor e um diretor adjunto. Obviamente, esse dirigente escolar precisaria ter uma formação acadêmica, uma formação escolar qualificada para exatamente cumprir essa função, mas sem tantas exigências, sem tantos exageros, e escolhidos a partir da participação efetiva da comunidade escolar. Porque sem a comunidade escolar não há democracia na escolha de diretores e diretoras das escolas da rede municipal de ensino, nem de Itaporanga, nem de Conceição, lamentavelmente. Além de que esses decretos e essas leis que agora estabelecem esses critérios de escolha dos diretores escolares não foram, em muitos casos, em muitos municípios, discutidos, né, pela comunidade escolar. Foram impostas pelos gestores, pelos prefeitos, e, portanto, não houve exatamente um debate maior com a comunidade escolar para a definição desses decretos e dessas leis que estão agora instituindo os critérios para a escolha dos diretores e diretoras escolares das redes municipais de ensino. Lamentável.